Nono ano. E aí, tudo bom com vocês aí? Olha só, filosofia, ok? Então, turminha do nono ano, vamos para filosofia, o capítulo 7. No capítulo 7 do livro de vocês, peguem o capítulo 7, pegue lápis e borracha, ok? Nós vamos fazer as atividades da página 25 e 26, eu vou fazer junto com vocês, eu vou corrigir junto com vocês, ok? Então essas aí são as atividades pra gente corrigir. Eu sempre tenho mandado aulas programadas, né? Como são muitas coisas que a gente tem que fazer agora, eu não sei, eu acho que eu acabei mandando aulas programadas pra vocês, assim, repetidas, né? Se aconteceu isso, vocês me perdoem, tá bom? É porque são muitas videoaulas para fazer, são muitas aulas programadas para elaborar, né? E eu tava olhando na minha relação de aulas programadas, né? Talvez por falta de atenção minha, eu acabei, acho que, mandando para vocês, a turma do nono ano, atividades repetidas. Eu não sei se eu mandei ou não, eu tenho que ainda confirmar se foi para vocês, tá? Mas essas atividades aqui nós vamos fazer aqui agora, beleza? Página 25. Do capítulo 7. Esse é o tema do capítulo 7 de vocês: democracia, escravismo e imperialismo. Número 1, na página 25. Prestem atenção. Se vocês já fizeram, vamos ver se vocês acertaram. A democracia ateniense antiga, lá do século 5 e 4 a.C., possui algumas características que a tornam diferente das democracias modernas, ainda que essas inspirem naquelas que se constituírem. São características da democracia ateniense referentes ao período anteriormente citado as seguintes assertivas. Tipo assim, a democracia surgiu na Grécia. Hoje a gente vive uma democracia em maioria dos países. É um legado da Grécia essa democracia que a gente vive hoje? É, só que a nossa democracia moderna é diferente da democracia ateniense daquela época. E o que está pedindo? Quais dessas alternativas são referentes à democracia ateniense no passado, tá? Vamos lá? Número 1. Na democracia ateniense, nem todos os cidadãos, né, mulheres, crianças e escravos estrangeiros são excluídos da cidadania. Então, assim, na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Mulheres, crianças, escravos estrangeiros são excluídos da cidadania? Tá certo ou tá errado? Ah, a gente estudou, hein? Eu expliquei isso nas videoaulas para vocês. Tá certo? Marca um certinho aí nessa questão aí, número 1. 2. Sobre a democracia ateniense daquela época antiga. É uma democracia representativa como as modernas? É uma democracia representativa como as de hoje, as modernas? Pois eu acabei de falar para vocês que apesar de a gente receber esse legado de colocar democracia nos governos, as nossas democracias modernas são diferentes das democracias daquela época de Atenas. Então só essa primeira frase já está considerada errada. Tá? Então você marca um risco aí que essa número 2 está errada. 3. É uma democracia direta ou participativa e não uma democracia representativa, como as modernas. Né? Aqui já está certo. Na democracia ateniense, os cidadãos participavam diretamente das discussões e da tomada de decisões pelo voto. É verdade, eles se reuniam, eles se discutiam sobre os assuntos da cidade, era bem isso, os próprios cidadãos que eram eleitos, tá? Tá certo. A 3 aí, certo. 4. A democracia ateniense não exclui da política a ideia de competência ou de tecnocracia. Na política, uns são mais sábios e competentes que os outros, aqueles devendo exercer o poder sobre estes. Então a democracia ateniense não exclui da política a ideia de competência. A gente tá errado, já começa errado por aí, tá? Já começa errado por aí. Então essa aí tá totalmente errada. Então sobrou qual pra gente? A número 1 e a número 3. Então a letra é a letra B. Assinale a alternativa correta. As assertivas 1 e 3 são corretas. Então é a letra B. Atividade número 1 do livro de vocês é a letra B, tá? Vamos virar para a página 26, ok? Tudo falando sobre a democracia ateniense, olha só.
A democracia ateniense assegurava aos cidadãos o exercício da função legislativa. Segundo os relatos de Platão, Sócrates vivenciou os dois lados do exercício da cidadania, ora como integrante da eclésia, ora como réu. Este aspecto peculiar da vida política ateniense indica que, olha só, a democracia permitia que as distorções da vida coletiva fossem suprimidas. Letra B. Os cidadãos podiam e deviam participar da elaboração das leis que regiam os destinos da cidade. Letra C. O exercício das funções que garantem a manutenção do Estado de Direito como modelo participativo cabe a todos na cidade. A filosofia socrática apresentava-se como uma apologia à democracia. Não, vocês já perceberam que tem umas aqui muito erradas? Tipo assim, a filosofia socrática apresentava-se como uma apologia à democracia? Não, porque Sócrates ele era a favor da democracia. Ele até participou da eclésia, tá? Aqui, o exercício das funções que garante a manutenção do Estado de Direito como modelo participativo cabe a todos na cidade? Não, porque nem todos da cidade podiam participar. Tá? E a letra B? Os cidadãos podiam e deviam participar da elaboração das leis que regiam os destinos da cidade? Sim, porque quando se fala em cidadãos, nessa época da antiga Grécia, cidadãos eram todos aqueles que eram nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses, tá? Não chamava de cidadão o estrangeiro, não chamava de cidadão o escravo, tá? Então, a número 2 é a letra B. A 3, presta atenção na 3. Há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que a ideologia democrática percebe e deixa perceber. Dizemos que uma sociedade, e não um simples regime de governo, é democrática, quando, além das eleições, partidos políticos e divisão dos 3 poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo muito mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos, né? Aqui dá uma definição da democracia de hoje, tá? Que deveria ser assim, né? A democracia, né? Olha só, a divisão dos 3 poderes existe, respeito à vontade da maioria das minorias, já não sei. Algo mais profundo que é o próprio regime político, ou seja, quando institui direitos, né? Tendo em vista os assuntos abordados nesse texto, por isso que é importante ler esses textos umas 2, 3 vezes, você já consegue pegar. Bem como as noções de democracia, ética e política, assinale a alternativa correta. Nós temos a letra A, B, C e D. Vamos lá? Timocracia na Grécia Antiga é o mesmo que monocracia, pois ambos os termos se referem ao governo unificado? Se vocês procurarem no dicionário o que é timografia e o que é monocracia, vocês vão ver que são coisas assim que diferentes. Então, assim, essa está totalmente errada. Na democracia grega antiga, mulheres, escravos estrangeiros, pessoas de classe social inferior, simples soldados e camponeses pobres não participavam dos benefícios da cidadania? Já está bem certa essa. Só de ler essa a gente já sabe que está certa, tá? Oligarquia é uma forma de governo que reúne os melhores cidadãos para o exercício do governo? Não, não é verdade. Oligarquia é um grupo de pessoas que se sobressai sobre as outras, tá? Em Ética a Nicômaco, Aristóteles entende que a melhor constituição do governo é a democracia e que a pior é a monarquia. Não, né? Esse está errado, ok? Então, sobrou a letra B, tá? Com relação ao texto, quando vocês lerem o texto, vocês vão encaixar a resposta B no ato, tá? Porque o texto está falando de direitos, de quem participa, quem não participa da democracia. Então, quando a gente vê esses outros temas aqui, dá muito fora do que está pedindo. Então, tem que prestar atenção. Por isso que é importante esses textinhos, que vocês têm até em muitas provas de vestibular, ler 3 vezes. Quando vocês lerem isso aqui umas 3 vezes, vocês vão entender que só a letra B encaixa nesse texto, tá? Olha só. Número 4. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios, pois esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores, os aspirantes à cidadania,
pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, vamos lá, possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à sociedade, à ociosidade, enquanto os restos dos cidadãos têm que trabalhar. Tá meio estranho essa. Vamos lá. Letra B. Então, a cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Deixa ela aí no pedaço. A letra C. A cidadania estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica, da vida política. Totalmente errada. A gente sabe que as mulheres, estrangeiros, escravos, quem não era filho legítimo de ateniense não cabe aqui. Letra E. A cidadania vivida pelos atenienses era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade, né? A letra C. A letra E parece certa. Ela parece. Mas quando a gente falo para vocês que leia o enunciado umas 2, 3 vezes para vocês entenderem o que está pedindo, vocês tomam cuidado para não assinalar, tipo assim, a letra E. Quando se fala o trecho retirado da obra política de Aristóteles, permite compreender que a cidadania era entendida, a letra B, como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade, porque tinha um monte de excluído, tá? Letra B. Número 4. 5. Considera as seguintes afirmações sobre a Grécia Antiga. Vamos ver quais dessas afirmações estão corretas, tá? Número 1. Foi povoada no segundo milênio antes de Cristo pelos arianos, indo-europeus, aqueus, jônios, eólios e dórios. Sua história dividiu-se a partir do então em 4 períodos: homérico, arcaico, clássico e helenístico. Isso aqui é muita história. No 2. Seu território era ocupado, falando da Grécia Antiga, por várias cidades autônomas, cada qual com a sua própria organização social, religiosa, política e econômica. Para tais características, essas cidades, chamadas polis, pelos gregos, são denominadas cidades-estados. As principais eram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Totalmente certa. Nós falamos sobre as cidades-estados, que elas eram bem independentes uma das outras, tá? A 2 está totalmente certa. 3. Sobre a Grécia Antiga. Foi o berço da democracia e da filosofia? Foi. E nela surgiram também algumas das primeiras manifestações de teatro, com certeza. Além disso, o mundo grego criou padrões estéticos que até hoje influenciam a arte ocidental, tá certo? A 2 e 3 está totalmente certa, tá? E a número 1, tá certa? Foi povoada no segundo milênio antes de Cristo pelos indo-europeus arianos. Sua história se dividiu nos períodos homérico, arcaico, clássico e helenístico. E está certa, tá? Você tem que entrar lá na história para lembrar que a Grécia teve esses 4 períodos importantíssimos na Grécia Antiga, tá? Então, todas as 3 estão certas. Então, a alternativa correta da número 5 é a letra E. Olha só, número 6. Tem um grupo de pessoas aqui, aí a menina fala assim: viemos nos vacinar contra o despotismo, tá? Quando a gente fala em despotismo é um governo autoritário, tá? É um governo absoluto. O poder é só do governante e ele não aceita mais nada, tá bom? Então vamos lá, a frase: democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. Assim deveria ser. Uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem por objetivo, presta atenção, para não acontecer o despotismo, está falando de criar uma vacina, né, contra isso, num contexto de democracia. Qual seria o objetivo dessa vacina, né, contra o despotismo? Impedir a contratação de familiares para o serviço público, reduzir a ação de instituições constitucionais, não. Combater a distribuição equilibrada de poder, combater
a distribuição equilibrada de poder. Isso não tem a ver com despotismo, porque o despotismo é aquele governo arbitrário, aquele governo centrado numa pessoa só. Evitar a escolha de governantes autoritários. E a letra E, restringir a atuação do parlamento. Qual que vocês acham que encaixa melhor aí? Com certeza é a letra D. Segundo o textinho, a historinha aqui, né? Essa vacina contra o despotismo seria para evitar a escolha de governantes autoritários, já que o despotismo, né, é um poder arbitrário, é um poder absoluto de uma pessoa só, ok? Então estão corrigidas as atividades aí do capítulo 7, ok? Vocês façam direitinho aí, tá? E até a próxima.